Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos dar início a mais essa reunião de amor e de misericórdia. Primeiramente, vamos agradecer por estarmos aqui, unidos buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo. Peço auxílio aos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem e para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que foi permitida a entrada neste lar de misericórdia. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Para nós, fazendo favor. Tchau. Simone, oi. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. E que possamos receber, os ensinamentos, a intuição, que possamos acolher as palavras do Mestre Jesus nessa noite de hoje, aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre nós mesmos e sobre como podemos aplicar ou transformar a nossa vida através dos ensinamentos dessa doutrina tão maravilhosa. Caiu na leitura Bem-aventurados os mansos e pacíficos, do capítulo 9. E no item, a afabilidade e a doçura. Essa é uma passagem que foi descrita por Lázaro em Paris, 1861. Eu vou ler o início desse capítulo, que tem as palavras do Mestre Jesus. Capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Tem algumas passagens que estão na Bíblia. A primeira delas está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E em Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E ainda em Mateus capítulo 5, versículo de 21 e 22, vem dizendo assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Então, essas três passagens que está em Mateus, elas vêm fazendo das palavras de Jesus aquilo que sempre Jesus não só disse, mas como ele agiu, como ele se portou.
com todos aqueles com que ele conviveu. Jesus é nosso, nós dentro da doutrina espírita, vemos ele como irmão, como nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Aquele modelo mais perfeito que a gente pode ter, como alvo a ser, digamos assim, seguido fielmente. E quando vem dizendo sobre essas 3 passagens, não é só sobre o que ele disse, mas como ele era realmente na sua essência mais profunda, que era a mansuetude. Ele era um ser sereno, equilibrado, mesmo diante das mais terríveis adversidades que ele teve que vivenciar, ele não se deixou levar. Se nós formos avaliar o nosso comportamento, nós somos reativos. Alguém vem e nos ofende e nós ofendemos de volta, nós atacamos. Se não atacamos, temos um sentimento dentro de nós de ódio, de vingança, sentimentos que são muito ruins. Só que nós temos que tentar trabalhar em nós mesmos esse equilíbrio, essa mansuetude, porque nós não podemos ser reativos. Alguém fez isso e nós reagimos, como se o outro tivesse poder sobre o que nós somos. E quem é que dá esse poder ao outro? Nós. Como que eu posso me deixar levar pelo que o outro disse, pelo que o outro fez? Porque o outro tem direito de pensar o que quiser, agir como quiser, a ele é dado esse direito. E nós temos a responsabilidade de sermos o que nós conseguimos ser. De conseguir transformar os sentimentos ruins que nós temos em sentimentos nobres. E isso a gente não aprende de um dia para o outro. Isso exige muito pensamento, muita persistência, muita escolha. Nós não vamos dormir pessoas violentas e acordamos pessoas mansas. É algo que é trabalhado. Jesus não chegou ao espírito puro num piscar de olhos. Não, ele teve que galgar os degraus, buscar os enfrentamentos. E nós, que passamos pelas dificuldades, seja de convivência, ou das coisas que nós vamos tendo que vivenciar, que nos ira, que nos irrita, que nos tira do equilíbrio, isso tudo são provas, são situações que são apresentadas a nós para que a gente não seja reativo, porque nós somos seres inteligentes da natureza. Como que nós podemos deixar o outro acender um fogo dentro de nós a ponto de a gente perder o sono, a gente se tornar desequilibrado, agir de maneira impensada, intempestiva, e depois vamos nos arrepender das atitudes que tivemos. Então, o convite da mansuetude que foi feito na noite de hoje é um convite para que a gente diminua nossas encarnações, Nós podemos ter poucas encarnações ao longo do nosso processo evolutivo, mas nós podemos ter infinitas encarnações, porque nós permanecemos no mesmo ciclo, Eu sou assim, vou continuar assim, vou persistir assim. Quantas encarnações? Porque não adianta a gente orar a Deus e pedir a Deus, tira pessoas difíceis do meu caminho, Vai limpando meu caminho está livre. Não existe isso. Para a gente se transformar, há que se ter o contato com o outro, E às vezes aquela pessoa que é difícil, que nos tira da nossa sintonia, que eu tenho a paz dentro de mim e o outro vem me tirar a paz, essa pessoa é o nosso, personal trainer, é aquele que faz a nossa moral, trabalhar para a gente se transformar. E ninguém é capaz de tirar de nós aquilo que nós já temos dentro de nós. Quem é que vai tirar a minha paz se dentro de mim existe a paz e algo que ninguém pode tirar de mim? Ninguém vai tirar a paz. Eu conquistei a paciência. Ninguém vai fazer eu perder a paciência, sendo que é uma virtude que ninguém tira. Nem quando a gente desencarna, se a gente tem que reencarnar, dessa vez eu vou voltar lá, agora eu vou ser sem paciência. Não existe isso.
mesmo que a gente desencarne e volte a reencarnar, se tiver adquirido aquela virtude, você não vai perder ela. Então, essa questão de ser manso é uma conquista. E a gente não conquista ela de maneira plácida, a gente conquista nos enfrentamentos da vida. E é nos enfrentamentos internos, não é enfrentar o outro, é enfrentar as nossas imperfeições, o nosso desequilíbrio interno, e não enfrentar o outro. Né? É a capacidade do autodomínio, é a capacidade que a gente tem de ser dono de si, não deixar o outro governar a gente. Né? Como que eu posso deixar o outro me governar? Aqui vem dizendo que bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Nós estamos aí numa passagem, né? A gente vê essa transição, estamos aí no princípio da transição planetária, para sair desse mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Não vai ser um estalar de dedos que vai transformar uma terra de pessoas imperfeitas e, de repente, espíritos muito mais evoluídos. Não. São as pessoas que estarão aqui na Terra e estarão preparadas para vivenciar esse mundo de regeneração. Então, digamos, eu desencarnei. Eu não estou pronta e habilitada para viver num mundo de pessoas em regeneração, eu vou ser relegada a um outro planeta. Então, eu não herdarei a Terra. E uma das características é a mansuetude, é o ser pacífico. A mansuetude é a capacidade que eu tenho de ser manso e sereno. E a capacidade de ser pacífico é aquela pessoa que não propaga discórdia, que não propaga desavença. É a pessoa que sai tentando equilibrar os ambientes, com pensamento, com palavra, com ação, com escolhas. Não importa. Com a nossa atitude conosco mesmo e com a nossa atitude para com o próximo. Esses serão aqueles que permanecerão no mundo de regeneração. Se formos seres violentos, nós estaremos prontos para viver num mundo em regeneração. Né? Então, aqui também vai falando que estes serão chamados filhos de Deus. Por quê? Filhos de Deus são aqueles que têm o comportamento que se assemelha ao Pai. E se nós temos características de violência, de injúria, palavras duras, porque aqui na terceira passagem fala das palavras. O tanto que as palavras têm um poder. Às vezes nós usamos as palavras para ofender, para magoar, para maledicência, para ferir, para duvidar. Mas se nós temos o poder da palavra, por que não podemos usar ela para o bem? Para disseminar o bem, para fazer o bem, para acolher o outro. Usar a palavra como arma para ferir o outro é uma coisa muito terrível, muito triste. Né? Então, que a gente pense um pouquinho. Se nossas atitudes estão sendo assim, atitudes mansas, pacíficas, levando paz aos ambientes, paz às pessoas, ou será que eu estou levando a discórdia, a maledicência, o sofrimento, a dor, a mágoa? Né? Que possamos refletir, né? E a passagem que foi aberta hoje é sobre a afabilidade e a doçura. Ser afável e ser doce são, digamos assim, características de quem é manso e pacífico. Quem é doce é aquele que, onde leva a alegria, onde ele vai, leva a alegria, leva a serenidade, leva aquela coisa que simplesmente assim torna o ambiente agradável, torna o ambiente mais gostoso. Isso é ser doce. Ser afável é você ser capaz de acolher o outro, é você ser capaz de dizer coisas boas ao outro, de fazer o bem através de pequenas atitudes. Então, Lázaro vem dizendo assim: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. A benevolência é
digamos assim, é uma das características que, se vocês forem ler lá dentro de quais são as características da verdadeira caridade, a benevolência é uma delas, né? A indulgência é a outra e o perdão é a outra. Então, como que você coloca essa benevolência em prática, que é uma das características da caridade? A benevolência você consegue exercer para com o próximo no momento em que você consegue ser doce e afável. Você vai fazer o bem para o outro. É uma atitude que você tem. E quando a gente fala de benevolência, não é você fazer o bem exterior apenas. Você tem que estar fazendo o bem de coração, sem julgamento e sem condenação ao outro. Isso é fazer o bem de verdade. Ser benevolente é isso, não é uma ação apenas externa. É uma ação que parte do nosso coração, que o nosso coração não está contaminado por julgamentos, está indo porque realmente sabe que quer fazer o bem em prol do outro, e isso vai produzir em você aquela transparência da afabilidade e da doçura. E aí ele vem dizendo assim: entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Então veja, benevolência de verdade tem que ter realmente o sentimento interno nosso elevado. Senão, a gente vai estar fazendo só porque todo mundo está vendo. Ou porque, eu vou fazer porque o que vão pensar de mim? Vou fazer porque, assim eu tiro essa pessoa do meio do meu caminho. Eu tenho que sempre estar fazendo isso pelo outro. Isso aí não é ser benevolente. Você vai fazer com desaforo, com pouco caso, sem olhar na cara da pessoa, achando que está fazendo um favor, com interesse, isso mesmo. Aí você está fazendo, não é benevolência, você está fazendo, tem um bem nisso? O outro está passando fome, eu vou dar comida para ele. Existe um bem, mas você está fazendo ou para se livrar, ou para aparecer, ou simplesmente porque você fala assim, Deus está vendo, né? Não, tem que fazer com verdade absoluta, sem julgamento e sem condenação em relação ao próximo. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, conquanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Aí eu digo, né, gente? Na hora que a gente escuta isso aqui, logo a gente pensa em algum coleguinha nosso, algum amiguinho, algum familiar, né? Que sempre, assim, é bonzinho pela frente, a hora que vira as costas tá ali, ó, né? Mas a gente tem que refletir em nós. Pensemos em nós. Será que nós não estamos colaborando para que essa situação permaneça no mundo através da nossa presença? Que a gente faz o bem por frente, mas dá um jeitinho de falar pelas costas? Que não trata ali, eu fiz também, eu não suporto mais tanto fazer favor para essa pessoa. Eu não aguento mais, toda hora eu tenho que estar servindo alguém. Nossa, eu não suporto mais, isso está me sobrecarregando. Isso está acontecendo porque fulano está fazendo isso e isso, por isso o caminho dele está dessa forma. Então, repensemos, né, na nossa língua, no nosso pensamento, porque, gente, a gente fala assim, mas o mundo de regeneração é um mundo diferente. É transicional, talvez a gente não vá perceber tanta diferença durante uma encarnação. Mas, se a gente tivesse capacidade de se postar no futuro, é uma sociedade diferente. É uma sociedade mais evoluída. É uma sociedade onde prevalece o bem nos mínimos detalhes. Aos poucos vai chegar lá numa pureza total? Vai, galgando os degraus. Mas no começo é muito imperfeito, porque é transicional, né? E se nós conseguirmos tirar esse veneno do nosso coração e manter a doçura nos lábios, a gente começa a economizar nos lábios, de repente, lá no nosso coração está transformando, né? E eu digo isso, gente, porque
assim, nós, de uma maneira geral, nós na sociedade, nós que estamos encarnados, nós somos influenciados sim pelos espíritos. Dentro da doutrina espírita a gente sabe disso. Existem uma nuvem de testemunhas que nos observam. Eu sou maledicente, então os espíritos obsessores, ou os espíritos, né, que têm a mesma sintonia comigo, dos mesmos pensamentos que eu tenho, vai vir me influenciar e eu não vai suportar eu dizer uma coisa de errado, eu vou dizer duas, três. Eu vou ser turbinada nas minhas palavras. Mas acredite, existe essa obsessão de encarnado para encarnado também. Às vezes a gente convive com o outro que ele fica enfocando na nossa cabeça coisas ruins, pensamentos ruins, e eu vou assimilando, e eu estou me tornando igual ao outro. E a gente não pode pegar as coisas assim por osmose, né? Se o outro é maledicente, por que eu não posso ser o equilíbrio do não maledicente e influenciar o outro em coisas boas? Tentar transformar as coisas que ele está dizendo ruim em coisas boas, de compreensão, de paz, de equilíbrio. Né? Não precisa que eu fuja da presença do outro, mas se o outro está na minha presença é porque eu tenho força para transformar o outro também. Né? É um jogo de sintonia. Se eu sou maledicente, o outro que está do meu lado não precisa ser. Ele pode simplesmente me contaminar com a mansuetude, com o equilíbrio, com a paz. Não precisa de eu pegar o outro, os dados ruins do outro e transferir para mim. Né? É um jogo de sintonia onde está ali coisas boas e ruins e vamos equilibrar para todo mundo ficar bem. Né? A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos, que os colocariam no seu lugar. Querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Então, são essas pessoas que parecem ser duas pessoas. Às vezes você convive com a pessoa e ela é uma pessoa extremamente difícil, mas os outros da rua falam muito bem. Fala que é uma pessoa boa demais e tudo. Aí você fica pensando, será que eu que sou ruim? Será que todo mundo está enganado? Né? Como assim duas faces? São as pessoas que não têm equilíbrio. Que elas precisam descontar aquilo que elas não podem ser. Elas não conseguiram se equilibrar. E com o tempo elas pagarão o preço disso. Porque viver duas personalidades, a pessoa não está feliz. Nem sendo boa o tempo todo para os estranhos e nem sendo ruim o tempo todo dentro de casa. Então, quando a gente busca o autoconhecimento, né, a gente vai temperando essa personalidade, buscando o equilíbrio, o eixo, que realmente vai ser, digamos, o cerne compensador, que vai levar a conhecer e a transformar. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois, se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que, se pode enganar aos homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Então, independente do sentimento que a gente tem, né, demonstrando na sociedade, fazendo na sociedade, convivendo com as pessoas, às vezes a gente consegue vestir uma máscara e ser, né, aquilo que nós não somos verdadeiramente. Por frente falo, né, bonito, por frente eu sou doce, sou amigável, mas a hora que eu viro as costas, meu coração está todo revestido de ódio, de raiva, de julgamento, de falta de perdão, né? Quem vai compreender o que é realmente que se passava dentro do meu coração naquele momento? Deus. Deus o sabe. Aí é aquela questão, né? Depois desencarna, chega lá e fala assim, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo.
eu era bom, eu ajudava, eu fazia isso. Eu cuidava bem da minha família, eu fazia isso na sociedade. Mas com que verdadeira intenção fazia? Qual que era o móvel interno? Será que eu fazia por causa de meus interesses pessoais, para eu não ser massacrada na sociedade, para eu galgar algum status social, para eu me livrar dos outros, ou eu fazia porque realmente dentro de mim existia amor verdadeiro, existia doçura verdadeira, existia uma paz verdadeira, existia um equilíbrio verdadeiro. Então, é tudo olhando para dentro. O externo é o que vai transparecer quando a gente não estiver usando nenhuma máscara. Fora contar que depois de desencarnado, dizem os espíritos que nós somos verdadeiros telões, né? É como se a gente estivesse andando com a TV ligada o tempo todo. Não adianta eu querer parecer ser. Vai aparecer em mim aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu estou sentindo. Então, se eu tento ser boa, mas na verdade dentro de mim existe ódio, rancor, julgamento, condenação, isso tudo vai estar transparecendo para todos os outros espíritos. Serei como um livro aberto. Então, a recomendação é que a gente comece a se educar o nosso pensamento, né? Agora, a nossa transformação agora, porque pode ser muito constrangedor você, de repente, amanhã, né? Não vamos dizer amanhã, né? Não estar aqui, mas ser verdadeiros livros abertos para todos aqueles que estiveram ao seu redor, né? Espíritos inferiores e superiores. E a gente não vai saber nem se a gente vai ficar mais constrangido pelos inferiores ou pelos superiores, né? Gente, alguém quer comentar, acrescentar? Boa noite a todos. Você fala muito importante, achei, fala muito aí também sobre a reforma íntima, né? O tanto que a reforma íntima é importante, que a gente precisa aprender a decorar o nosso jardim para que as pessoas venham até a gente. E como é que a gente decora o nosso jardim? É cuidando da luz que tem dentro de nós, né? De esplandecer Jesus na nossa vida, né? E sobre a reforma íntima, sempre pensar o seguinte, né? O que eu não gosto no outro, eu corrijo em mim. Olha para você ver. Porque às vezes o que eu não gosto no outro, eu não vou querer ser como o outro, que tem atitude que eu não goste. Então, o que eu não gosto no outro, que eu possa passar a corrigir isso dentro de mim, né? E a reforma íntima é tão importante que às vezes as pessoas, por cuidar de si, acham que isso seria um ato de egoísmo, mas não é. É necessário nossa máquina estar bem. A gente está bem tanto fisicamente quanto espiritualmente para a gente poder ajudar as pessoas. Como que eu vou ajudar uma pessoa se eu próprio me ajudo, né? Então, assim, venha a falar sobre a reforma íntima, né? Sobre a reforma moral, sobre a reforma espiritual e sobre tudo, né? Sobre você dar um bom dia ao mendigo ou dar uma marmita? Seria mais fácil. Você apertar a mão do mendigo ou você dar uma marmita? Né? Então, assim, fica a reflexão que às vezes as pessoas precisam também se sentir humanas, né? Às vezes não é o físico, o material que vai fazer com que a pessoa se sinta melhor. E sim, a gente parar de olhar pessoas às vezes como número, né? E começar a ver as pessoas mais com o lado humano. Mais alguém para complementar, gente? Alguém? Não? Então vamos passar para a leitura do livro SOS Preces com a Luciana. Obrigada, Simone. Desobsessão. Senhor,
permiti que os bons espíritos livrem nosso irmão do espírito malévolo que o persegue. Se for uma vingança do que lhe tenha feito, e vós permitis como punição para ele, que sofra as consequências de suas faltas. Mas, seja qual o motivo, imploro para ele vossa divina misericórdia. Dignai-vos, Senhor, facilitar ao espírito que o persegue o caminho do progresso espiritual, que o desviará do pensamento mau. Possa o nosso irmão, por sua vez, pagar-lhe o mal com o bem, levá-lo a melhores sentimentos. Mas, Senhor, sabemos que as imperfeições interiores permitem influências dos espíritos imperfeitos e inferiores. Que nosso irmão tente purificar-se pela prática do bem. Eu vou fazer agora a oração. Neste momento, enquanto os médicos se preparam para o parto, vou pedir para todos que desacelerem sua mente, desacelerem seus pensamentos, para que possamos nos entregar verdadeiramente a este momento, sentir a paz de Deus, seu amor nos nossos corações. Essas leituras espirituais que possam iniciar o trabalho do lado de fora, aplicando um passo em cada um de nós, revitalizando as nossas emoções, fazendo a limpeza do alinhamento dos nossos chakras, para que assim possamos nos sentir melhor, possamos auxiliar aqueles irmãos que Deus permite nos vir até nós, para que eles possam ser trazidos para este lado de forma de auxílio. Assim, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita és tu o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças. E assim, Deus, agradecemos pela noite de hoje. Vamos ficando por aqui, fazendo o encerramento. Agradecemos pela oportunidade, pelo prestígio de poder estar aqui hoje, ajudando e auxiliando todos os necessitados, os que estiveram presentes
materialmente, em espírito, a todos também que não puderam estar presentes, que receberam também as orações, tratamentos. Somente agradecemos, Deus, pela oportunidade. Obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós